O tema de hoje é Vivendo com Devoção. Estamos vivendo um momento ímpar na história do mundo, na sociedade pós-moderna. A mais recente registrou conflitos em âmbito mundial, como a Segunda Guerra, dos anos 40 a 45. Ou localizado, várias guerras, vários momentos de dificuldade, localizadas no Oriente, na Europa, em lugares onde as guerras eram motivadas por disputa, por fronteiras, expansão de fronteiras, por razões políticas, ou seja, política, como você já sabe, é a maneira de fazer, isso é política, cada um tem a sua visão política, a maneira de fazer. E essa disputa por razões políticas, pelo poder, ou por ideologias. Pessoas que acreditam nas suas ideologias, e são as mais variadas possíveis, e cada um acaba de repente acreditando, depositando a confiança como poder, como modelo de poder, fundamento de poder, a sua ideologia. Mas este salmo então retrata uma declaração poética desse salmista, e eu quero convidá-los a pensar em algumas das suas declarações, expressões, e refletirmos sobre isso. E eu vou ler aqui e nós vamos comentar passo a passo. Primeiro eu quero fazer um destaque para o versículo 1. Diz assim o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente na tribulação, um socorro em quem confiamos. Um socorro em quem muitos já experimentaram ser socorrido por esse Deus tão presente, tão onisciente, tão onipotente. Pessoas que já, esse salmista ele estava fazendo uma declaração de algo que ele já havia experimentado. E fica uma pergunta para você: você já experimentou ao longo da sua vida, se jovem, se adulto, se de meia idade, se já idoso, o socorro do Senhor na sua vida? Se você não experimentou, esse é o tempo oportuno para você experimentar o socorro do Senhor na sua vida. Eu tenho experimentado na minha vida e declarei ultimamente nas lives que nós temos feito que nesses últimos, com esse aqui terceiro ano, eu tenho experimentado o socorro na minha vida. Socorro de Deus na minha família, socorro de Deus na minha casa, o socorro de Deus. Aí você fala: pastor, mas o senhor passou por dificuldade? Sim, quem não passa por dificuldade não precisa ser socorrido. Nós precisamos do socorro de Deus. Eu preciso do socorro de Deus. O Brasil precisa do socorro de Deus. O mundo precisa do socorro que vem do Senhor. Versículo 2 e 3. Diz assim o salmista: portanto, conclusivo, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, portanto, não temeremos, sendo assim, não temam nada. Nada. Nem essas situações tão violentas que o salmista registrou. Nem para isso o seu coração deve temer. O temer que eu me refiro aqui, o que o salmista se refere, é o temer que fala da paralisação, é o temor que te leva à desorientação, à inércia de ações positivas e atitudes que você deve tomar. Este é o que não deveremos temer, é esta postura do não deveremos temer. Não temo absolutamente. O coronavírus faz parte da sua e da minha experiência com Deus nesse mundo. E precisamos do socorro de Deus para lidar com ele. Quantas catástrofes já aconteceram nesse planeta? Várias catástrofes. E todas elas, aqueles que confiam nesse Deus que o salmista fala, que é o refúgio, é fortaleza, é socorro, é tudo isso junto, estes estão com o coração em paz, com o coração tranquilo. O versículo 4, 5 e 6 diz assim o salmista: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde a antemanhã. E o versículo 6: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Nesse contexto há um rio, ou seja, totalmente o oposto do clima do conflito, de desespero,
de incerteza e pavor. Existe um lugar, esse lugar é conhecido como um rio. E onde tem rio, o que existe onde tem rio? Existe vida. Aonde tem rio, existe ar. Aonde tem rio, existe a possibilidade de alimento. Aonde tem rio, existe a possibilidade de termos as nossas necessidades supridas. E é um rio tranquilo, um rio calmo, um rio sereno, onde existe, e por ele seremos provisionados, supridos em nossas necessidades básicas, enquanto existir a tempestade, enquanto perdurar a tempestade e o conflito. Assim nós seremos alimentados, saciados, acalmados por esse rio. E o Senhor Jesus diz o quê? Que de dentro de nós, aqueles que se aproximam dele, que se entregam as suas vidas a ele, rios de água viva jorrarão de dentro de nós. De dentro, não de fora, é de dentro. Esse rio tem que sair de dentro e alimentar outras pessoas, nutrir outras pessoas, levar esperança a outros corações. Esta é a finalidade desse rio. E o versículo 7 diz assim o salmista: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos, essa expressão, a primeira vez que ela foi usada e está registrada, essa expressão está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, e quem usou foi Ana, que a utilizou dessa forma. O Senhor é todo poderoso, esse significado. Você sabe o que é um exército? Todo o seu poder bélico, poder humano, poder de pessoas treinadas, capacitadas para enfrentar os desafios. Pois é, ele está dizendo aqui, o salmista, que o Senhor dos exércitos, ele é maior do que qualquer outra situação, qualquer outra força. Não me importa a quantidade, não me importa o poder que tenha, seja ele tecnológico, biológico, humano, ele é o Senhor acima de qualquer força. Amém. Porque o exército representa a força. As forças armadas de um país representam o seu potencial de energia, de segurança, de ataque, de defesa. Pois é, o salmista está dizendo que o Senhor é superior a tudo isso, pois ele é o Senhor de toda e qualquer força que possa existir. Versículo 8 e 9, o salmista diz assim: vinde, venham, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. E o 9, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança. Vinde e vejam as assolações, ou seja, vejam os acontecimentos impressionantes que ele realizou na terra. O Senhor estabeleceu toda uma ordem nesse planeta. Foi Ele que estabeleceu. Não foi nenhuma empresa, não foi nenhum grupo de empresários, não foi nenhum homem, não foi nenhum dito sábio. Foi Deus que criou todas as coisas e estabeleceu tudo. A princípio de tudo, a lei que governa todo esse nosso planeta, qual que é? A da gravidade. Deus estabeleceu isso. Nós só descobrimos, nós só compreendemos, nós só entendemos, nós só formulamos aquilo que Deus colocou. Mas Ele estabeleceu essa lei. Ele estabeleceu a questão do sol e da chuva. Ele estabeleceu a lei que diz que haveria a evaporação, a condensação e depois a chuva para a terra, para que ela possa produzir. Ele estabeleceu. Vinde e vejam as suas realizações tremendas. Versículo 10 e 11. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Está com a comunidade do Colorado. Amém. Está com você que nos ouve. Está com o Brasil que se rende a Jesus, o Brasil que ama o Senhor, o Brasil que se entrega a Ele. Com estas pessoas o Senhor diz que está com Ele. E quem não se rende? Vamos conversar daqui a pouco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É para lá que devemos correr. Versículo 10 e 11. Então aquietai-vos. E é interessante que esse aquietai-vos, ele é uma expressão que está sendo dirigida às nações. Não é para o teu coração aquietar, não. O seu coração para se aquietar e o meu também. Só o Senhor Deus para nos ajudar. Mas aqui ele está falando com os poderosos.
aqueles que se sentem poderosos. Esta expressão está sendo dirigida às nações, aos que se julgam poderosos, que em sua arrogância, orgulho, desamor pelo próximo, inebriados pelo poder e pela quantidade de bajuladores que ficam em torno deles, uma porção de bajuladores que ficam em torno desses homens e mulheres que têm o poder, a estes está sendo dito aqui: aquietai-vos. Quer que eu mude essa palavra? Cale a boca e observe aquilo que o Deus vivo fez. Se renda a Ele, fique quieto. Pare de ficar se imaginando Deus. Então esses que se sentem inebriados pelo poder e têm o sentimento que se fossem como Deus, e o salmista diz: parem, desistam, vocês não têm chance de vencer, pois quem vai vencer e dar a vitória é o Senhor dos exércitos. Ele nos dará a vitória. Ele vai movimentar o coração, a inteligência e revelar ao cientista, revelar aos pesquisadores como resolver essa questão do vírus, como desenvolver esta vacina. E ao final de tudo, nós daremos o prêmio Nobel para o homem que vai desenvolver a vacina, e para Deus daremos as costas. Ele está esperando o contrário, que demos a Ele o louvor, a honra e o reconhecimento ao profissional que fez um excelente trabalho, que se dedicou. Muitos até dedicam a sua vida, mas cuidado, a nossa tendência é darmos o prêmio Nobel para um homem, para uma mulher, e para Deus virarmos as costas. É este o que o salmista está falando no Salmo 46. Diante de tudo isso que nós vemos, me resta fazer duas perguntas. Como que o Senhor, duas perguntas que respondem como fazer para viver essas expressões. Eu não estou entusiasmado só aqui, eu não estou motivado só aqui, não me sinto encorajado em quatro paredes só. Isso é minha vida. Eu tenho experimentado isso fortemente nesses últimos anos e sei que as poucas pessoas que estão aqui comigo hoje também experimentam, cada um na sua intensidade, o socorro de Deus. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Diácono Arley. Se eu perguntar para ele: Deus te socorreu, Arley? Muitas vezes. Se eu perguntar para o meu querido Rafael: Deus te socorreu, filho? Até hoje. Até hoje. Se perguntar para o Felipe, que está atrás do vídeo: Deus tem te socorrido, filho? Sim. Se perguntar para o pastor Jacques: Deus tem te socorrido, pastor? Se perguntar para o pastor Rogério: Deus tem te socorrido? Se perguntar para o nosso decano: Deus tem te socorrido? Aleluia! Glória a Deus. É isto o que o salmista está falando. E aí fica as duas perguntas. Senhor Jesus. Aleluia. E aí fica as duas questões. Como fazer para viver essas expressões? Ler eu leio, falar eu falo, mas eu preciso viver, porque o salmista vivenciou isso que ele escreveu. Isso é uma poesia de alguém que vivenciou isso. Então a primeira pergunta é: para os que reconhecem Jesus como o Senhor das suas vidas, eu quero te levar a Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. E quero ler para você do versículo 15 ao versículo 20. Isto é para você que já entregou a sua vida a Jesus e quer viver as expressões declaradas no Salmo 46. Diz assim, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Esse é o primeiro ponto. Remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus, ou seja, os dias nos apresentam dificuldades, como essa que vivemos. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos
no Espírito. Amém. Guarde isso, versículo 18 e o 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. E o versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero destacar o versículo 18. Para você que já entregou a sua vida a Jesus, passa junto conosco esse momento de dificuldade. Da onde que vem o sentimento de que Ele é o socorro, Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza? Vem desse versículo 18. E não vos embriagueis, não sejam tolos de ficarem se empolgando com palavras humanas. Não sigam homens, mas sigam ao Senhor Deus, e o Espírito Santo vai manter o seu coração, o fogo, a chama ardente da fé e da esperança que está em Jesus. Esta é a forma e a fórmula para que você possa vivenciar o Salmo 46 pessoalmente, familiarmente. E a segunda e última pergunta: para os que ainda não reconhecem Jesus como seu Senhor, eu gostaria de levá-los a um texto de Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30, diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus disse que Deus é o quê? Senhor dos céus e da terra. Ele é dono de tudo. Dono de tudo. Enquanto os homens se descabelam, o coração do crente fiel em Jesus e confiante, ele descansa, aguardando a providência de Deus. Não estou dizendo para ficar parado, estou dizendo que ele fique em paz. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Você quer conhecer Deus? Esse versículo enseja essa pergunta. Se você quiser, nós vamos orar por isso. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vá a Jesus, você que tem um coração pesado. Vá a Jesus, você que está estagnado. Vá a Jesus, você que está desesperançado. Vá a Jesus, você que está desesperado. Vá a Jesus, você que está tremendo de medo. Vá a Jesus, Ele vai te dar o conforto. Amém. Ele vai alimentar o seu coração de esperança. E o versículo 29: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis então, presidente, o descanso para a vossa alma. Governador, prefeitos, acharão descanso. Homens que estão no poder e mulheres acharão descanso, repouso, refrigério, tranquilidade, paz, para direcionar o povo à melhor forma de viver. Amém. E o versículo 30: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Ele não quer pesar sobre ninguém, não quer impor sobre as pessoas, ele simplesmente convida as pessoas. Quem tiver um coração humilde e sincero, e a sua vida, ou seja, submeter suas vontades ao crivo de Deus, permitir e desejar esta mudança, nesse momento, abra seu coração, seu entendimento, e convide o Espírito Santo a entrar e fazer do teu coração uma residência, não visita, uma permanente residência. Ele não quer passar só por hoje e amanhã te largar, ele quer ficar com você, quer morar na sua vida, habitar o seu coração, e abrir os teus horizontes, mostrar para você o que ele tem de bom e de saudável para a sua vida. Residência fixa, não apenas um visitante.
Daí você vai experimentar e vivenciar as declarações do Salmo 46. Amém? Amém.